Olá pessoal, outra vez. São 15 minutos aquele vídeo, né? Está bem, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, agora vamos falar sobre a lógica por Paulo. Na verdade, tem um livro completo deste. Eu só mandei um artigozinho para vocês, porque vocês são preguiçosos. Ofendi alguns, né? Mentira, estou a brincar. Mas quem é preguiçoso não é preguiçoso. Que nada de coaching. Mas vamos lá ver. Se vocês lerem ao fim deste artigo, ele é extraído do livro, o artigo The Apologetics of Jesus and Paul, do John Rombs, da Trinity Review, ok? Imagina, esses caras estão a escrever isso que nós estamos a falar em 1996. Estás a ver como nós estamos atrasados? E nós olhamos para o Evangelho angolano, é uma pena. A referência é Bambila, Sadraque. Mas que esses cantores aí, Arma Sofia, essas são referências do Evangelho cá em Angola. Então, estamos longe. Eu acho que nós devemos preparar um caminho. Poderemos não atingir onde nós queremos chegar, mas devemos preparar o caminho para as próximas gerações. Isso é que devemos fazer. E é isso que vamos fazer. Para pelo menos daqui a um século eles dizerem, olha, existiu o Sayamba, existiu o Coelho, existiu o Júlio, o Sumbi, tem mais os de maior força, existiu outras pessoas que estão ali, que escreveram sobre isso, resolveram as questões. Por essa razão, depois da aula do amado Josimar Força, quem quiser ter aula básica sobre uma área específica, sinta-se à vontade, quer seja no panafricanismo, se quer saber mais sobre panafricanismo, ateísmo ou qualquer outra teoria, por favor fale connosco. Principalmente na área na qual tu vais trabalhar, que se é professor, se vai ser jurista, que lá deves saber como lidar como cristão, tá? Então nós estamos aqui para isto. É por essa razão, antes de tu opinares, antes de escreveres alguma coisa, consulta as Sagradas Escrituras. Tá? Simplesmente é simples. O uso da lógica do Paulo, ele prova nos discursos do nosso Senhor Jesus Cristo a lógica, porque Cristo é o logo. E Cristo vai refutando os fariseus com lógica. Olha, tu estás a chamar a Deus. O que é que Davi chamou? Davi chamou o quê? Não chama meu Senhor, é meu Senhor. Ele é o quê? É a lei da contradição. Se nós dizemos que ele não é Deus, como é que a referência máxima chamou de Deus? Então eles calam. Tá? Da TJ também é a mesma coisa. Não, Deus não tem corpo, Deus tem corpo. Moisés queria ver a glória de Deus, viu simplesmente as costas. Abraão recebeu Deus. Deus comeu pão com cabrito. Então como é que Deus é simplesmente aquela, vamos dizer, não substância visível, ou aquela luz imensurável que o apóstolo Paulo vai descrever? Então a lei da não contradição. E geralmente quando nós levamos essas pessoas para as suas próprias contradições, eles dizem, não, está a ser muito lógico, ou permanecem simplesmente nas suas próprias crenças. Então eu estou a dizer que o pecado nos deixou completamente mais irracionais. E a expressão do pecado mostra que nós somos irracionais, mostra que nós somos egocêntricos. Tá? O pecado torna-nos burros e os homens vão crescendo cada vez mais burros. Eu estava a assistir há pouco tempo aqui a Euronews, que estavam a condenar o Putin, mas o Putin está simplesmente a fazer valer o contrato com a Ucrânia. E vocês vão ver que os Estados Unidos da América bombardeia Cuba. Eles falam sobre direitos civis, direitos humanos, mas olha o que a Europa faz em África. Então, o nosso sistema de justiça está aos escombros. É uma balbúrdia, estapafúrdia, é completamente alguma coisa irracional. Então o ser humano tornou-se mais irracional. E por essa razão, quando tu tiveres a explicar a alguém as Sagradas Escrituras, mostrar que o texto tal mostra isso, o texto tal mostra isso, há pouco tempo falei, alguém disse, não, a Bíblia me manda buscar todos os dons, eu tenho que buscar todos os dons, senão vou desobedecer a Deus, é verdade. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala aí da importância da diversidade dos dons. Se Paulo está a dizer em 1 Coríntios 15 que tu deves buscar um dom específico, que ele está a falar que é a profecia, que culmina na pregação, então logo Paulo está a contradizer 1 Coríntios 12, que fala que é importante que as mãos existam, os olhos existam, a boca existem, cada pessoa deve respeitar, aceitar e ver a impressibilidade da existência desses dons.
Então, Paulo não pode estar a dizer que tu deves buscar um dom em detrimento do outro. O que é que Paulo está a ensinar? Paulo está a ensinar que a igreja de Coríntios deveria usar do dom de maneira que todo mundo sentisse que, ou fosse que, edificado. E o Paulo vai usar um símbolo deste dom que eles deveriam usar, que é da profecia. Por quê? Porque a profecia edifica a todos. Portanto, Paulo está a dizer que não abandona o dom de língua, não. Paulo está a dizer que, olha, buscai aqueles dons que vocês devem usar para a edificação de todos. Eles não estavam a buscar alguma coisa que eles não tinham. O dom estava disponível na igreja de Coríntios. Eles estavam a desprezar. Então Paulo está dizendo assim, não desprezam este dom que vocês, que está já aí convosco, que serve para a edificação de todos, em detrimento de um que é simplesmente para a vossa própria exibição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há nada que diz que esses dons deverão continuar. O facto de Paulo falar para a igreja de Coríntios, assim por dom X, usam dom X, isso significa que vai continuar? Não, não há continuação. Isso é falácia consequente. Não tem como a conclusão ser derivada das primícias das Sagradas Escrituras de 1 Coríntios 13, ou acho que é 13, que fala sobre buscar os dons. Ou 12, né? Eu acho que é isto. Não tem como. Então, as pessoas vão citando textos, que essas hermenêuticas nos vão cair na mesma contradição. Portanto, anúncio da lógica do Paulo, ele vai mostrar sobre através da ressurreição, ele vai dizer assim, se vocês negam a Cristo, ele vai usar aquilo que nós chamamos de sorite, inferências imediatas, que já falamos sobre isto, é lógica. Se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é falsa. Tá? Isso é um surite, é um argumento extenso e lógico, mais de duas premissas, uma surite. A fé de vocês é fútil. Cara, Cristo não morreu, não ressuscitou, então pregar para quê? E vocês creem nele por quê? Nós somos falsos testemunhos, estamos a mentir às pessoas, Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. E vocês ainda estão nos vossos próprios pecados, porque uma vez que nossos pecados são perdoados através da fé em Cristo Jesus, e esse Cristo não ressuscitou, nós temos uma pregação falsa, e a nossa fé é inútil, e nós estamos a ser falsos testemunhas, e nós permanecemos nos próprios pecados, não temos como pregar outras pessoas que deveriam vir para Cristo para que seus pecados fossem perdoados. É aqueles que já morreram, pareceram ser próprios pecados, não há nenhuma salvação, nenhuma esperança para nós. E nós somos os mais miseráveis do mundo porque nós não estamos a fazer nada. Essa é a consequência lógica, é o argumento que o Paulo está a trazer para refutar aquelas pessoas que estavam a negar a ressurreição. Na época de Coríntios, por causa de algumas filosofias. E essas filosofias vêm já a partir de Tales lá, dos pré-socráticos, e foram cada vez mais crescendo. Um aumentou alguma coisa, outro alterou alguma coisa. E como a igreja de Corinto está na Grécia, obviamente que essas teorias tiveram tendência de entrar na igreja, assim como o pragmatismo está a entrar na igreja, o coaching já entrou na igreja, e o cristianismo está cada vez mais abalado e aboiado, vamos dizer assim, aboiado dentro do seu próprio padrão, que é essa área das escrituras. Então, depois ele vai falar aqui, o cristão vai dizer, olha, a fé deve resfriar lógica, como se houvesse alguma contradição entre fé e lógica, mas não, a lógica pura é a Sagrada das Escrituras, os mistérios, que são as coisas que Deus não revelou, não é que já está revelado, o paradoxo não existe. E vocês vão aprender isso com o amado Josemar, quando o amado Josemar fala sobre por que nós somos vantelianos, como lidar com esses termos de paradoxo e mistérios. O amado Josemar vai vos explicar completamente sobre isto. Muito obrigado, Deus abençoa. Segunda-feira, às 20 ou 21 horas, vamos escolher a hora, vamos ter a nossa última aula, revisão de tudo aquilo que nós já falamos. Esta é a última aula comigo, não é? Esta é a última aula comigo, e vocês terão aula com o amado Josemar. Aproveitem ao máximo. Depois de verem os vídeos, mandam dúvida para mim, eu estarei cá a responder. Deus abençoa e estamos juntos.